Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te contar 7 sinais de demência precoce. Existem várias doenças que causam demência e algumas podem aparecer mais cedo do que você imagina. É importante saber quais são esses sinais para você procurar um médico assim que elas aparecerem. Quem procura o médico na hora certa consegue controlar a evolução dessa doença, que traz aí transtornos não só para o paciente, mas também ali para as pessoas que vivem, com o próprio paciente. Então fica comigo até o final do vídeo para saber quais são os 7 sinais de demência precoce. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje eu vou te contar quais são os 7 sinais que predizem demência precoce. Demência, na verdade, é um termo aí muito abrangente. Ela se refere às várias condições médicas que afetam o funcionamento cognitivo e a memória de uma pessoa. O interessante é que a demência pode se manifestar de várias maneiras. Quando eu falo em demência precoce, eu estou me referindo aos sinais e sintomas que podem aparecer antes do que você imagina. Quando você pensa em doença de Alzheimer, por exemplo, com quantos anos você acha que a pessoa vai começar ali a ter algum sinal da doença? Você espera que os sinais apareçam aos 50 anos ou após os 65 anos de idade? Deixa aqui tua resposta aqui nos comentários. Mais pra frente nesse vídeo eu vou te responder. Mas quando eu digo que os sinais podem aparecer precocemente, eu tô falando que pode ocorrer aos 30, 40, 50 anos. Óbvio que é mais raro aparecer os sinais ali logo aos 30 anos, né? Mas já começa a ficar mais comum aparecer ali após os 50 anos de idade. É por isso que eu quero que você fique atento aos 7 sinais de doença precoce. Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Não tem assunto mais importante na internet, assuntos relacionados ao coração. Vamos lá então? Primeiro sinal é um declínio na memória de curto prazo. Então, esquecimento constante ali de informações recentes, como nome de pessoas, datas, compromissos, pode ser um sinal de demência precoce. A doença de Alzheimer é a forma mais comum associada a esse tipo de sinal. Inclusive, a doença de Alzheimer é uma doença que tem tratamento, que se iniciado logo no início dessa doença, pode sim alterar ali o curso e evolução do quadro. Então, se você é daquelas pessoas que andam esquecendo ali de tudo, de coisas que deveria fazer ali no dia a dia e você esquece, já fica de olho, tá? E falando em tratamento, eu sei que pode ser complicado manter o engajamento no tratamento de uma doença crônica, mas você sabia que existem as soluções digitais que podem te ajudar? Quero te indicar hoje aqui o aplicativo Elf. Esse app você encontra de forma gratuita ali nas lojas de aplicativos, seja no Android, seja no iOS. O Elf ele é gamificado, ou seja, cada vez que você executa uma das tarefas do plano, seja tomar medicação ou medir tua glicose, por exemplo, você ganha pontos que depois podem ser trocados ali por benefícios relacionados à saúde. Além disso, como você preenche ali todas as informações sobre a tua saúde ali dentro do aplicativo, fica muito mais simples falar depois para o seu médico como é que você teve no período ali entre as consultas. Ele vai saber como é que ficou tua pressão, se você teve uma nova crise de angina ou não, a intensidade dela. Com tudo isso guardado dentro do app, não tem como você esquecer. Vou deixar o link aqui embaixo para você abaixar o Elf, esse aplicativo que vale a pena você ter. É de graça, tá, pessoal? Bom, segundo sinal, a pessoa tem dificuldade para resolver problemas. Sabe aquela pessoa que sempre ela foi proativa, sempre teve a par de tudo, agora parece que ela está com dificuldade em decidir as coisas ou para resolver os problemas? Também fica atento, pode ser um sinal de demência. A pessoa começa a ter ali dificuldade para lidar com as tarefas que envolvem ali planejamento, organização, própria resolução de problemas. Isso acontece muito na demência vascular e pode acontecer de uma hora para outra. Depois eu vou falar desse tipo de demência aí daqui a pouco. Mas vamos lá, terceiro sinal é a confusão mental e espacial. Esse tipo de sinal é comum acontecer na demência de corpos de Levy e na demência frontotemporal, por exemplo. A pessoa começa a se perder em lugares que ela já conhece,
se perde no bairro que ela mora, no shopping que ela frequenta antes, pode esquecer datas importantes como a data de casamento. Eu, por exemplo, pessoal, eu sou ruim de data pra caramba, assim, sou péssimo. Então, óbvio que isso não é um sinal de demência no meu caso, né? Será que é aí, pessoal? Mas pensa assim, o seu marido sempre lembrou das datas comemorativas, como aniversário de casamento, dia do seu aniversário, e agora ele não lembra mais. Já está esquecendo essas datas comemorativas. Isso também pode ser um sinal de demência. Então fica ligado aí, tá? Mas e aí, você está gostando do vídeo? Se está gostando do vídeo, depois compartilha com seus amigos aí no grupo de WhatsApp. Você pode estar ajudando a salvar uma vida. A ideia, como eu sempre falo, é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Vamos lá, quarto sinal, alterações de personalidade. Então, pessoas que têm mudanças significativas de comportamento, como irritabilidade, agressividade, depressão ou apatia, também pode ser um quadro ali de demência. Pessoas com demência frontotemporal normalmente têm esse sinal bem típico. Alguns podem chegar até a agredir as pessoas ali na rua ou até mesmo dentro de casa. Quinto sinal, dificuldade de linguagem. Na demência de Alzheimer é comum esse tipo de sinal. Então a pessoa pode ter problemas ali para encontrar palavras, né, para se expressar. Não consegue seguir uma conversa ali de maneira lógica. Muitos não conseguem nem entender o significado das palavras ali que outra pessoa diz quando está conversando com ele. É como se falasse numa língua ali que você não domina. Imagina que sensação estranha, que sensação ruim, né, pessoal? Mas vamos lá, sexto sinal é a dificuldade em realizar as atividades do cotidiano. Então, se você conhece alguém que tem menos de 60 anos e já tem dificuldade para se vestir, tomar banho, cozinhar, agenda uma consulta para essa pessoa. Lembrando sempre, com tratamento adequado, você pode ajudar a controlar a evolução dessa doença. A tendência dessas demências é que cada vez mais a pessoa vá precisando de ajuda. Então, se ela estiver bem controlada, a pessoa consegue seguir a vida sendo menos dependente de ajuda. E sétimo sinal, perda das habilidades motoras. Inicialmente, essa perda de habilidade ela passa despercebida. Quando a doença evolui, a pessoa começa a ter dificuldade para escrever, dificuldade até para amarrar um tênis, por exemplo. Pode acontecer no Parkinson, quando já há sinais de demência. Pode acontecer na demência com corpos de Lewy também. O mais importante é observar que os sinais da demência, eles podem variar ali de pessoa para pessoa e, claro, os sintomas ali podem não ser os mesmos, né, em todos os casos. Além disso, a demência pode ser causada por diferentes condições médicas. No caso da demência do Alzheimer, por exemplo, os primeiros sinais geralmente aparecem depois dos 65 anos de idade. Respondendo lá a pergunta que eu fiz para vocês ali no começo do vídeo. Em casos raros, esses sinais podem começar a aparecer ali na faixa dos 30, 40 anos de idade. E a gente ainda não sabe direito a causa ali da doença de Alzheimer. A gente só sabe que envolve ali o acúmulo de placas de proteína, que são as proteínas beta-amiloides, e emaranhados ali da proteína tal no cérebro. O tratamento então visa a melhora desses sinais que eu te falei, mas infelizmente ainda a gente não tem a cura. Na demência vascular, a faixa etária afetada ali é um pouco mais ampla. Isso porque está relacionado ali diretamente ao risco vascular do paciente. Então, se você é hipertenso, diabético ou tem outras doenças cardíacas e não se cuida, pode ser que você apresente ali demência vascular em algum momento da sua vida. Geralmente também ocorre ali após os 60 anos de idade. E o tratamento vai basear nos fatores de risco. Então você tem que tratar adequadamente a sua pressão. Se você tem diabetes, você tem que manter o teu diabetes bem controlado. Seu colesterol em níveis normais. Evitar arritmias cardíacas como a fibrilação atrial, que é uma arritmia comum e que também leva à demência vascular. Tudo isso é fundamental, então, para prevenir a progressão dessa doença. Inclusive, pessoal, aqui na Clínica Iano, a gente está aqui em Indaiatuba, então você de Campinas, Salto, Itu, Piracicaba, pode se consultar com a gente está aqui na Clínica Iano e a gente faz toda essa prevenção, essa prevenção de doenças vasculares também. Então, para você que precisa, eu vou deixar o link aqui do consultório na descrição. Mas voltando, já na demência frontotemporal, os sinais costumam aparecer ali em pessoas até mais jovens, entre 40 e 65 anos de idade.
e às vezes pode aparecer até antes dos 40 anos. A causa dela também ainda não é totalmente compreendida, mas a gente sabe que envolve a degeneração dos lobos frontais e lobos temporais do cérebro. Também não tem cura para essa demência e o tratamento ele vai suavizar e controlar os sintomas. Então a terapia comportamental e de fala, por exemplo, pode ajudar a melhorar a comunicação em todas as doenças que causam a demência. Pacientes com doença de Parkinson também podem evoluir para demência. Geralmente começa ali depois dos 60 anos. Esse sinal geralmente aparece numa fase mais tardia da doença, depois do desenvolvimento ali dos sintomas motores. O tratamento serve para controlar os sintomas da doença e da demência. Existem desde medicamentos dopaminérgicos, terapia ocupacional, a própria fisioterapia que também pode ajudar bastante nesses casos. E por fim, a gente tem a demência de Corpus-Levy, que pode iniciar ali aos 50 anos de idade, ou raras vezes ali mais precocemente. Essa doença traz outros sintomas, como alucinações visuais, flutuações no nível de consciência, rigidez muscular, tremores, até lembra um pouco ali a doença de Parkinson. Também não tem cura, mas os sintomas podem ser controlados com a medicação se você tiver ali uma equipe multidisciplinar especializada. Então é importante saber dessa questão das faixas etárias, e pensar que isso é uma média. A demência pode dar sintomas precoces como esses que eu falei para vocês e se desenvolver em pessoas mais jovens ali, muitas vezes, do que o esperado. Além disso, ela depende da genética e dos fatores de risco de cada pessoa. Isso vai desempenhar aí um papel determinante na idade em que os sinais ali vão começar a aparecer. O mais importante, então, é tratar as doenças pré-existentes e que podem ser fatores de risco ali para o quadro de demência. Fazer o diagnóstico precoce, para conseguir mudar o curso, então, dessas doenças. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece aí de dar o like se você gostou do vídeo, pessoal. Você não sabe o que é importante aí você dar o like, porque quando você dá o like, você ajuda a espalhar esse vídeo para muito mais pessoas. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Meu Instagram é o dr.iano. Mesma coisa, estiver fazendo ali um prato nutritivo, gostoso, ou se você estiver se exercitando, me marca lá dr.iano, que eu vou fazer questão de te repostar. Tá ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.